Olá, meu nome é Rafael Vicchini e hoje vamos apresentar no episódio Elos Entre Nós o tema Importância da renda fixa no portfólio dos investidores brasileiros. Primeiramente eu gostaria de agradecer os nossos convidados de hoje. Temos aqui na mesa Celson Plácido, CEO da Warren Asset Management, graduado em administração pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em direito societário, 26 anos no mercado financeiro, possui experiência com análise de ações em instituições como Icatu, Santander e GP Investimentos, já foi responsável pelas carteiras recomendadas da XP Investimentos e é fundador e desenvolvedor da área de Research e alocação da Warren. Celson, seja muito bem-vindo ao nosso Elos Entre Nós. Obrigado pelo convite. Temos também na mesa Jurandir Cel, doutor em Finanças Comportamentais, ex-professor na Universidade Federal de Santa Catarina, onde atuou por mais de 30 anos. Já atuou como consultor do Banco do Brasil, Banco Itaú e Genial Investimentos. Hoje é sócio-diretor na Lento Educação Financeira e é nosso consultor aqui na Fundação Elos em Educação Financeira. Jurandir, um prazer ter você conosco mais uma vez. Muito obrigado, prazer é meu. E temos também Bruno Ribeiro, analista de investimentos, graduado em economia, pós-graduado em finanças e planejamento financeiro, com mais de 10 anos atuando no mercado de previdência complementar e com toda a honra de termos a nossa equipe na gerência de investimentos da Fundação Elos. Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui. A renda fixa continua a ser uma peça fundamental no portfólio dos investidores brasileiros. De acordo com o estudo de 2024 do Raio-X do Investidor Brasileiro, um estudo divulgado pela Ambima, 63% da população brasileira não investe e a maioria dos investidores que optam por renda fixa o faz devido à sua segurança percebida. A poupança é o investimento mais comum, citado por 22% da população pesquisada e predominantemente em 82% dos conhecimentos gerais sobre investimentos. O que a gente nota aqui no Brasil, a gente tem um ambiente que tem uma certa desconfiança, um ambiente volátil. De alguma forma, a gente tem um desconhecimento dos principais veículos em que a gente possa acessar para atender as dores que cada um tem em termos de planejamento financeiro. E em um país em que está tendo um envelhecimento acelerado da sua população. Então, a gente já consegue visualizar, em comparação inclusive com outros países no mundo, um envelhecimento acelerado da população brasileira num ambiente em que, de novo, predomina uma certa desconfiança ou desconhecimento dos principais veículos para a proteção da vida financeira dessas pessoas no futuro. A 7ª edição do Raio-X, do investidor brasileiro, ele traz dados que talvez eu possa dizer aqui um pouquinho alarmantes. Você tem uma redução do percentual de pessoas que conseguiram economizar, caiu de 32% para 30%, e um grande choque em termos de expectativa versus realidade. 41% desse público que não se aposentou, ele espera não depender do INSS no futuro, mas quando você vê o público atual, 93% dessas pessoas dependem do INSS como fonte principal de recursos, Então você tem aí um mix entre falta de confiança, falta de conhecimento, talvez até um pouquinho mais de disciplina que seja necessária para ter um planejamento financeiro adequado. Nesse sentido, a gente tem aqui algumas questões envolvendo perfil e comportamento do investidor que a gente gostaria de discutir. Eu vou começar pelo Celso. Celso, o investidor brasileiro está extremamente acostumado com a rentabilidade dos títulos pós-fixados, como Tesouro Selic, fundos DIs, e, claro, sem contar que na própria pesquisa da Ambima constou a poupança como principal veículo aí de investimento desse público. Embora quando a gente olha em períodos mais longos, outros títulos poderiam estar nesse rol de investimentos. Aí a pergunta, qual que é a sua visão sobre a preferência dos investidores pelos títulos pós-fixados e como isso afeta a formação de poupança de longo prazo como a destinada à aposentadoria? Isso é um ótimo questionamento. Falar rapidamente só sobre a poupança, eu acho que é falta mesmo de educação e conhecimento, e foi uma cultura arraigada, Vi de meu sogro, toda vez que eu cito, quando ele assiste um podcast, ele fala que eu falei sobre ele. Mas é porque quando meus filhos nasceram em gêmeos, quando eles têm 13 anos, ele abriu uma caderneta de poupança. E em seguida eu saquei e comprei
ações. E aí, mas expliquei para ele, eu falei, olha, eu tô sacando, mas esse dinheiro é deles, mas eu tô sacando que não faz sentido. Ainda mais trabalhando com investimento, ter dinheiro na poupança. Mas falando sobre pós-fixado e pré, alguns anos atrás eu vendi um imóvel meu e era a inquilina e ela estava comprando, eu tinha que oferecer para ela, falei, vou vender meu imóvel lá, eu gostaria de saber preço, ela foi comprar. E ela pegou um financiamento. Ela falou, você pode me ajudar? Eu falei, em que sentido? Eu não sei se eu pego aí ela falou, pós-fixado, na época, eu não sei, acho que era inflação, eu não lembro agora, mas eu acho que era inflação, ou um pré-fixado. Ela falou, a taxa do pós tá menor. Eu falei, é óbvio, porque você não sabe quanto você vai pagar e vai corrigir. A do pré você já sabe. E aí eu falei para ela que era interessante o seguinte, no Brasil, dadas as incertezas, é óbvio que, se olhar desde a implantação do real a gente teve uma inflação controlada, antes não, mas quando você vai investir, olha um pós-fixado em inflação pelo ganho real. Quando você for pegar uma dívida, pega pré-fixada, porque pelo menos você sabe quanto você vai pagar. Então eu passei isso para ela, ainda bem que ela me agradeceu em seguida, porque você teve uma elevação da inflação, e ela falou, isso foi antes da pandemia, então ela me falou, poxa, teria subido muito. Eu falei, ainda bem que você viu, ainda bem que você fez isso. A tua mensalidade, a tua prestação teria subido muito. Então eu gosto um pouco de falar assim, se a gente for resumir para o investidor, ou para quem até está se financiando, por conta das incertezas, lá no passado a gente viu financiamento de automóveis em dólar, cara. Uma coisa surreal, aí triplicou o valor, as pessoas não conseguiram pagar, e aí, não pode financiar mais em dólar. Então, para o brasileiro, eu gosto de falar o seguinte, vai aplicar, tem um pós-fixado, pega um IPCA+, que agora está um pouquinho ali, alguns títulos abaixo de 6, estava acima de 6, mas eles abaixo de 6 agora, mesmo assim o juros real é extremamente interessante, e se você for pegar uma dívida, um financiamento imobiliário, pega pré-fixado, em alguns momentos fica bem interessante. Na época, ela pegou um pré-fixado, se eu não me engano, a 6 e pouco. Imagina agora se ela tivesse tido IPCA, o quanto não teria corrigido pós. Então, assim, é um pouco isso. Olha como um investimento, olha IPCA, que você olha planejamento, que você se protege com juros real. Se você for pegar uma dívida, pega pré-fixado. É óbvio, dá 20%, não vai pegar uma dívida alta, mas às vezes tem oportunidade, principalmente na parte imobiliária. Perfeito. Celso, e num passado recente, inclusive, teve algo relacionado com dívida imobiliária também, que houve uma linha atrelada a IPCA e me parece que até o governo liberou que possa ser feita a conversão para TR, né? Mais alguma coisa. Né, porque a variação, né? As incertezas que a gente vive. Imagina um financiamento, porque no Brasil o financiamento é 30 anos, mas em média 18 anos que as pessoas pagam, em média. Antecipam, pagam, então em média 18 anos. Pô, é muito tempo, né? Quantas mudanças de governo você vai ter, quantas incertezas você vai ter em relação ao país, né? Então, privilegiar a previsibilidade, sim, né? Eu prefiro, pelo menos. Perfeito, ótimo. Bom, e a gente estava falando muito aqui sobre disciplina, confiança, né? E aí eu tenho uma pergunta agora pro Jurandir. Quais são as principais motivações, Jurandir, por trás da aversão ao risco, na tua opinião, e como elas influenciam a escolha desses produtos financeiros? A primeira questão é a gente diferenciar o que é risco e o que é incerteza. As pessoas têm pouco conhecimento do risco. O risco é a possibilidade de você, no mercado financeiro, de você perder ou de você ganhar. Muita gente diz, eu sou propenso ao risco. É um pouco estranho. O Dan Ariely, que é um pesquisador que eu gosto muito, ele foi pesquisar, por exemplo, praticantes de esportes radicais. Por exemplo, aqueles caras que se jogam como um morcego lá da montanha e tal. E esse cara que, teoricamente, a gente acha que ele é um cara muito propenso ao risco, ele conhece a probabilidade. Portanto, ele se arrisca, porque ele sabe que a probabilidade é baixa. Já nos investimentos, muitos deles eram extremamente conservadores. Então, quando a gente fala em risco e incerteza, eu tenho convicção de que eu corro muito mais riscos quando eu estou dirigindo do que quando eu estou sentado num banco de avião. Mas eu tenho muito mais medo de estar sentado num banco de avião do que dentro do meu carro. Por quê? Porque o risco percebido, como eu não tenho possibilidade de tomar decisões ali, o risco percebido por mim, ele é muito elevado. Então, quando as pessoas não conhecem sobre um produto financeiro, a tendência é que elas tenham uma aversão a esse produto financeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que
levar para as pessoas é que elas conheçam os produtos financeiros e para que elas entendam efetivamente o risco, se elas estão dispostas ou não a correr determinados riscos. Por isso é tão importante a gente fazer os questionários de perfil, como a gente faz na Elos, e que a pessoa saiba se ela tem o perfil para eventualmente entrar no lado agressivo ou não. Outro problema, que foi muito bem descrito lá por Daniel Kahneman, é que nós normalmente somos avessos ao risco no campo dos ganhos, o que é bastante normal. Mas muitas vezes nós nos tornamos propensos ao risco no campo das perdas. Então, depois que eu perdi um tanto, às vezes eu vou aumentando essa quantidade na esperança de salvar aquele investimento anterior. E aí vem as questões das pirâmides invertidas. Então, compreender, primeiro, como que eu vou combater essa aversão ao risco? Primeiro, explicando de forma muito clara para a pessoa quais são os riscos que ela corre, quais são as características daquele produto que ela está entrando. Tentar ajudar, tentar tangibilizar para ela, olha, neste fundo aqui, nós modelamos para que em 99% dos casos a tua perda máxima seja de 20%. Você tem disponibilidade para perder 20%? O que você faria? Não, eu saco. Poxa, então esse produto não é adequado para você. Outra questão importante é que as pessoas comecem a investir quantias menores em produtos mais arriscados. Você não deve. Você tem um único imóvel, vendeu esse imóvel, você vai lá investir num fundo agressivo ou na Bolsa de Valores. Coloque lá um valor pequenininho para você ir aprendendo, para você ir entendendo a lógica daquele produto financeiro. Então, a educação financeira é uma questão muito importante. E aí vem um problema até do grande número de influencers hoje, totalmente irresponsáveis, né, que prometem coisas impossíveis de acontecer. Vejo lá de repente a pessoa fazendo, você consegue ganhar 10% ao ano. Olha, é quase impossível você ter uma rentabilidade. Mas o Selic não dá isso? Sim, mas você descontou a inflação, você descontou o imposto de renda, você descontou o custo. Então, esse é um outro problema da educação financeira. Nós temos hoje muita gente dizendo que produz educação financeira, mas muita gente está fazendo uma deseducação financeira e isso é muito danoso para a questão do risco. O próprio estudo demonstra, né, que tem um grande anseio por informação e o YouTube acaba sendo um dos canais de informação. YouTube e TV, né, ainda veículos tradicionais. O estudo da Ambima apontou justamente isso, e que aí, se não me engano, 60% mais ou menos da população, ela não conhecia dos produtos. Então, por não conhecer por produtos, eles acabam indo para a poupança, que é o mais disseminado, é o mais conhecido. A gente até conversou depois, falou antes sobre confundir a poupança com a conta corrente. Ele utiliza como mesmo veículo para obter uma rentabilidade. E aí, os influencers, como o Jurandir falou, volta e meia, a gente fala sobre muitos produtos e números, e é tanta informação diferente e não tem tanto qualitativo, uma explicação de risco ou de viés comportamentais. Aí até nessa linha que eu queria perguntar, assim, quais são os principais? No estudo a gente viu sobre a aversão a risco, e qual seriam os principais que levam justamente a população que não tem tanta informação sobre investimentos, sobre educação financeira, que acaba acontecendo assim no dia a dia? Eu vou tentar fugir dos nomes técnicos, né? Mas, por exemplo, muitas pessoas olham o que está rendendo bem. Né? Então, ele olha o que está rendendo bem, quais são os fundos que estão rendendo bem. Eu quero investir neste fundo aqui. Sim. E geralmente entram no momento errado, né? E, eventualmente, claro, o fundo que vai render muito bem é um fundo que tem uma característica de risco maior. E eventualmente, se foi um momento propício, ele entra lá, né? Então, esse talvez seja o viés comportamental pior. É engraçado que a gente vê isso dentro de casa, né? A gente tem perfil de investimento e volta e meia, quando a gente tem eventos de portas abertas ou dinâmica com os participantes, eles tentam em off, perguntar, mas qual o melhor perfil? Não, o melhor perfil é o seu. Mas qual que rende mais? Não é pelo que rende mais, é a sua propensão à exposição de risco. Como é que você ficaria, como é que você dormiria depois que você vê sua cota caindo?
é aí que a gente tem que focar mais, a gente tem trabalhado bastante na educação financeira para isso. Nos perfis, de fato, não sei o nome dessa estratégia, mas talvez a aposta no cavalo vencedor é algo bastante recorrente que a gente recebe. A troca. E sempre tempo trocando o inteiro. lado errado. E a gente, às vezes, a gente tem que até ter uma abordagem, até diminuindo muito a complexidade da explicação, de olha, se você tiver uma, né, a volatilidade da cota, a gente não pode usar talvez esse termo, mas se cair 2%, 3% a cota num determinado mês, vai mudar teu estilo de vida, vai ter impacto dentro da tua casa? Quando é sim, então não vai para esse perfil, né? A gente tenta trazer um pouco assim. E aí eu tenho pergunta para vocês, Celso e Jurandir, gostaria de ouvir os dois. Como abordar de forma simples as pessoas para que elas consigam ter esse acesso, né, a essa educação financeira, sem, né, considerando a realidade, né, das famílias brasileiras, ter uma educação focada em planejamento financeiro, porque muitas famílias não têm esse acesso que a gente, né, dentro do fundo de pensão a gente disponibiliza, mas a gente sabe que não é a realidade de todos. Como é que vocês veem esse acesso ao conhecimento ou às práticas de planejamento financeiro? Antes até eu gostaria de citar que tem um estudo que vale a pena, do Peter Lynch, que ele foi gestor muitos anos nos Estados Unidos, entrando na década de 70 até a década de 90, onde ele pegou que o investidor dele, muitas pessoas físicas, perdiam dinheiro. E o fundo rentabilizava bem mais do que o S&P, o principal índice da bolsa norte-americana. E ele foi fazer um estudo. O investidor médio dele perdia dinheiro. Por quê? Ele entrava quando a cota estava no momento mais alto e saía no menor momento. Sim. Então, agora, eu sei que é atemporal, mas na segunda-feira a gente viu ali no cenário Japão, né, acontecendo todo esse problema, bolsa caindo do circuit breaker no Japão, isso não acontecia desde 1987, ou seja, muita gente não estava eu não estava no mercado nessa época, então eu entrei no mercado em 98, e muita gente questionando, é hora de zerar. Eu falei, não, cara, não acredito que isso afete assim. O movimento foi exagerado. Tem várias discussões sobre carry trade, que a gente pode até discutir aqui, que entra um pouco mais de um investimento mais elaborado, feito por investidores institucionais. Mas isso parte pela educação, que é isso que a gente estava falando, que ele entra o comportamental. É sempre assim, qual o fundo que teve a cota mais alta dos últimos 12 meses? Por que eu vou investir nesse? Enquanto que um que de repente está com a cota menor é porque o investimento dele, das ações dele, não maturou, ou seja, não se tornaram, né, aquele valuation, né, ou seja, o valor daquela ação, daquela empresa não está num patamar que deveria estar, pode demorar um pouco mais. E aquele fundo que está com a maior rentabilidade vai dizer, agora eu vou ter que vender esses ativos e ter que buscar outros ativos e vai ter um momento de repente ruim. Então isso parte pela educação. Essa pergunta agora respondendo, né, isso parte muito por educação. E eu gosto muito de citar que a gente tem alguns profissionais, isso é normal, eu tenho uma irmã médica, minha irmã mais velha é médica, e isso pega muito profissional liberal, advogados, médicos também, onde a renda dele aumenta muito. Pô, eu vi minha irmã médica saindo da faculdade e muito rapidamente ela conseguiu aumentar muito a renda. Mas o patrimônio não acompanha nem de perto a proporção. Por quê? Aumenta-se o padrão de vida, aumenta-se os gastos e você não investe. E sendo que muitos profissionais liberais, às vezes, não têm previdência privada, não tem que depender do governo, INSS, vai ter uma nova reforma da Previdência, vai precisar ter. Então, acho que parte muito pela educação financeira. E a outra coisa que eu aprendi é, separa 10% do que você ganha. Independente. Quanto mais dinheiro você tiver, agora não precisa separar 10%. Não, continua, de repente separa até mais. Você está ganhando mais, não utiliza aquele. Tenta viver com um padrão menor. As pessoas têm coisas que elas não gostam de discutir. Elas não gostam de discutir aposentadoria e de que um dia vão morrer. Mas, pô, assim, todo mundo um dia vai morrer. E se chegar na aposentadoria, ótimo, você conseguiu viver mais. Então, se chegar nessa aposentadoria, não se preocupam com isso. Não se preocupam com planejamento financeiro, nem com sucessório. Sim. Então, é uma outra discussão também. Mas eu acho que parte muito por falta de conhecimento. Eu entendo, às vezes, mas eu gosto de citar exemplos. A gente, lá em casa, meu menorzinho agora vai fazer 4 anos, mas estava com babá, agora não mais. E no período que ela teve lá em casa, eu estava auxiliando ela no investimento. Aí agora, no final, eu falei, olha, pelas minhas contas, pelo que você economizou nesses 3 anos, porque eu falei que era o seguinte, o salário dela ela até poderia gastar, mas os extras do final de semana não. Eu falei para ela, você tem mais 40 mil. Aí ela, não, eu não tenho, que aí eu fui elevando o meu padrão de vida e fui consumindo mais, hoje eu não tenho R$1 na conta. Eu falei, peraí, você chegou um momento de ter 20 mil.
como é que você não tem mais? Ela falou, eu juntava, mas depois eu passei a incorporar o extra como salário e a gastar. Poxa, eu tava dentro da minha casa, eu explicando, falando, separando o produto que ela tinha que comprar e os objetivos. E ela não tinha dinheiro. Então, tem a educação financeira, Sim. mas tem um outro lado também que a pessoa tem que tomar cuidado com o consumo e julgar aquela renda, que aumentei minha renda, ou ganho um extra, pronto, eu vou gastar tudo aquilo. E um dia você pode precisar, ou vai se aposentar, ou vai ganhar menos. Então, parte para a educação financeira. E eu gosto muito, que é O Poder do Hábito, até um livro sobre isso, que é, se você se habitua a fazer exercício, gente, de manhã, faz exercício. A quantidade de dias que o livro diz, eu não É. lembro, acho que são 30 dias. Você demora 90 para dias. virar hábito, demora Isso. 3 meses. Isso. Por quê? Porque no início, eu não consigo fazer. Daqui a pouco você fala, cara, se eu não fizer, me Sim. incomoda. Uhum. E eu faço isso todo dia de manhã. Se eu não fizer, me incomoda. E assim vai vários hábitos. Investir é a mesma coisa, é um hábito. É chato. Não, separa, aquele dinheiro não existe. Sim. Aquele dinheiro que você recebeu, esse dinheiro aqui não existe. Recebeu um aumento. Continua vivendo com menos e separa isso aqui. Sei que é difícil, a gente vai falar que tem população que às vezes não tem dinheiro, que ganha menos, ganha pouco, sim. Mas, poxa, se você conseguiu, você vai melhorando a sua renda, melhora também seu patrimônio, aplica ele, separa uma parte, passa para educação e... Eu já tô falando demais, passar para o Jandir. O curto prazismo. E tem que O curto fluir mesmo. prazismo, que é sempre pensar no curto prazo. Sim. Tem exemplos que a gente até falou no almoço dos meus filhos que era querer uma coisa agora. Só que aí eu cobrei juros para eles fizerem essa coisa agora. Mas você está trazendo um componente muito interessante. Os juros sobre a mesada também é importante. Porque a educação financeira passa por dentro de casa também. Você, nos pequenos hábitos do dia a dia, você incorporar esses conceitos, né? É o poder do hábito. A criança não sabe. Você usa o cartão de crédito, ele fala, usa. Você fala assim, tô sem dinheiro. Usa o cartão, mas você tem que explicar que um dia você vai ter que pagar aquela conta. E é um cartão, como o nome diz, é crédito. E uma parcela grande da população não sabe utilizar aquilo. É um financiamento que alguém está te dando para você pagar a posteriori. Mas as pessoas esquecem disso. E sempre com essa visão nas duas pontas, do gasto e do investimento, porque também saber gastar onde é necessário também é importante. Né? E Jurandir, tua opinião? Bom, eu acho que muita gente fala que o mercado financeiro é simples. O mercado financeiro não é simples. Eu, sendo mais velho, comecei a investir já em 83, né? Então muita gente sabe, o mercado financeiro é simples. O que eu acho muito importante é que a gente tenha parceiros confiáveis. Principalmente, quanto menos conhecimento você tem, mais importante é a confiança do parceiro. Então, se você é participante da Elos, poxa, você tem uma instituição sem fins lucrativos, você tem pessoas que são participantes daquele grupo, você consegue ser bem orientado. Aí, de repente, esse cara que tem lá um patrimônio bem gerido, ele vai em alguma instituição financeira e ele recebe promessas absurdas de pessoas que ganham comissão pela venda do produto financeiro. Então, eu fui um dos fundadores lá da Planejar, e nós sempre defendíamos um modelo que a Warren adota, que é o modelo fee-based. As pessoas pensam que o banco, que a corretora vai trabalhar de graça. Ninguém trabalha de graça. Hoje nem relógio trabalha de graça, né? Antigamente a gente dizia, mas não trabalha. Então alguém vai ter que ser remunerado. Uma forma de você ser remunerado é por comissão de produtos financeiros. Seria como se você fosse num médico e esse médico disse, olha, eu não cobro consulta. A única coisa é que você tem que comprar os produtos na minha farmácia. Será que você iria nesse médico? E o outro é o modelo fee-based, que você paga um valor fixo sobre a gestão do teu patrimônio. Então, a pessoa não vai ser levada, por exemplo, te indicar um COI, que paga lá uma comissão muito elevada, em detrimento, eventualmente, de um fundo mais conservador. Então, as pessoas perguntam muitas vezes, qual é o melhor produto financeiro? Eu costumo dizer o seguinte, qual o melhor restaurante em Florianópolis? Ou no Rio? Eu não sei. Se você gosta de peixe, você quer uma comida rápida, você quer uma comida barata, que tipo de restaurante? Você é vegetariano? Você come carne? Para cada pessoa tem um restaurante adequado. Para cada objetivo, eu quero comer rápido, certo? Eu não vou num restaurante sofisticado porque vai demorar. Então, olhar para as tuas reservas, né? E aí vem aquela coisa que é bastante antiga das 3 reservas, né? Uma reserva para os teus imprevistos, uma reserva para os sonhos. Muita gente pergunta, está na hora de investir em dólar?
Olha, eu sempre, mensalmente, eu coloco um pouquinho de dólar porque é o que eu vou gastar lá. Mas está caro agora. Eu não sei se está caro agora, eu não posso saber. Então, você fazer uma reserva lá para os teus sonhos. Se o sonho, evidentemente, você colocar num fundo de dólar ou você investir fora, se você quer gastar aqui dentro, você está correndo o risco. Se você quer gastar lá fora, o risco é menor. E para a reserva de longo prazo, para a reserva de aposentadoria, os planos de previdência são imbatíveis pelas suas características de não pagar o terrível come-cotas, né? E você ter a vantagem de abater no teu imposto de renda. Você pode deixar eventualmente de pagar ali 27,5 para você pagar 10 lá no futuro. Então, você ter parceiros confiáveis, eu acho isso muito importante, né? Claro que você pode se dedicar a estudar muito, mas não é fácil, né? Você conseguir ter esta compreensão do mercado financeiro. Então, eu acho a importância de você escolher bem os teus parceiros na travessia. E essa fala, né, e esse posicionamento, acho que bate muito também com o que a Elos vem buscando. A gente quer usar o nosso poder de influência, a nossa influência em cima dos participantes, para direcionar para parceiros confiáveis, né? A gente, de alguma forma, a gente tem essa missão dentro do nosso negócio. E nessa linha do que o Celso Jurandir falou de construção de portfólio, né? Lá na Elos a gente tem os perfis, então a gente tenta sempre passar o que a gente consegue de educação financeira participante, a gente tem trabalhado para isso, mas a gente também já está tendo uma preocupação com a pessoa física fora, o estudo da Ambima, os dados do IBGE, a gente sempre tá ali no dia a dia, está trabalhando, mas a gente sempre se assusta com os números, são sempre alarmantes. A gente viu recentemente lá na equipe, o Carlos mostrou que a revisão do Banco Mundial para a aposentadoria já seria 70 anos em 2040, se não me engano, em 2060 seria 78 anos. Então, a gente está sempre revisando isso e o dado é assustador. Então, a gente tem uma previdência complementar, mas para pessoa física, a gente sabe que tem a influência de expectativa monetária, expectativa fiscal, isso mexe muito com a bolsa, renda variável, a gente vê o movimento sempre muito brusco. Quando a renda variável está indo bem, todo mundo bota, sei lá, 80%, 90% do portfólio ali. Assim, a gente sabe que tem poucas pessoas que têm conhecimento sobre investimentos, mas as que têm vão arriscando mais do que podem. Sem entrar no método de bet, então, agora, que também é um outro assunto que a gente pode conversar depois. Mas ele vai inteiro na renda variável. Mas a gente sabe que na construção do portfólio, até que é o tema, a renda fixa tem um importante papel, e não somente a poupança. Então, quais são os demais itens da renda fixa, a massa ali que pode ter de renda variável, que você acha que uma construção de um portfólio saudável? Vai passar muito pelo perfil do investidor. Eu também não gosto muito disso, né? O que aconteceu? A gente olhar a renda variável, olhar o Ibovespa, nos últimos 3 anos, quase para 4, perde feio da renda fixa. Então, fica 0. E aí você olha a renda fixa, 30 e tantos %. Fala, e aí todo mundo quer migrar. O que aconteceu muito foi, o investidor saiu de renda variável, foi para o multimercado. Aí no multimercado foi mal também 2, 3 anos. Aí ele virou extremamente conservador. Sim. E aí o que tende a acontecer você vai ter provavelmente fechamento da curva, queda de juros nos Estados Unidos, e essa semana começou um pouco isso, IPCA+, né, os títulos pós-fixados com uma gordura diminuindo e a bolsa anda. Sim. E não dá para... Eu saco daqui e coloco ali. Não, acontece simultâneo praticamente. A bolsa vai andar e os títulos vão fechar. Então, permanecer o quanto ele fica confortável com isso. Eu gosto de dizer, por exemplo, eu lembro que quando eu tive a minha consultoria, apareceu um investidor e falou assim, eu não posso nunca ter renda variável. Eu falei, por quê? Não, porque eu não consigo dormir se tiver uma queda. Mas eu falei, você pode ter. Vamos trabalhar com hoje, uns juros a 10%, que eu falei para ele, se você tiver 10% renda variável, digamos que caiu 50% no ano, que é uma coisa que não é tão fácil de acontecer. A gente viu isso na pandemia e depois voltou rápido a bolsa no mesmo ano. Mas aí, em renda variável, a posição perdeu 5%. E o restante, os 90%, estavam rendendo a 10% ao ano. Você ganhou 9 em 1, perdeu 5, você ficou positivo em 4. Esse cliente que eu tinha na consultoria, ele é até um advogado, ele me olhou, ficou positivo? Eu falei, ficou. Então, você imaginou que você tivesse 10%, você ia perder tudo, né? As pessoas, então, entra muito até uma discussão que a gente teve disso, de a matemática da coisa, né? Quando vai discutir, né? Olha, eu apresentei isso, como é que é a matemática, é um percentual,
A gente olha Brasil, muita gente não entende. Então, se o perfil já é a partir do moderado, ele vai ter renda variável. Eu gosto como falou o Jurandir. Nossa inflação tem dólar. Essa pessoa tem gasto em dólar, a pessoa viaja, consome em dólar. Então, uma parte disso tem que estar redeada. E você falou muito perfeito, Jurandir, que é o seguinte... Quando eu compro dólar, não, você compra sempre. Não é, não, eu invisto agora. Não, eu já ouvi isso. Dólar 3,50, tá caro. Eu falei, gente, não é tá caro, tá barato. Sim. Você tem que investir. Então você tem seus objetivos, sua carteira de investimento, aonde eu invisto. Investir em ações lá fora para não ficar dependente das ações aqui. Sim. Ter até, aí a gente parte mais para a sofisticação. Até o que a gente já começa a ver, eu particularmente tenho também na física, é private equity, investir em empresas fechadas. Você tem também um retorno. Então, tem um lado, às vezes, positivo, a bolsa cai e você fala assim, pô, não caiu aqui, porque, óbvio, não tem a marcação, né? O mercado, minha ação aqui da empresa fechada não tá caindo. Aí eu tive uma que teve uma reavaliação. Aí você fala, pô, agora andou, demorou 3 anos, mas andou 70%, mas demorou 3 anos. Mas é ter investimentos, a gente fala, mas isso é difícil, é sofisticado. Não, você já tem hoje plataformas que você consegue investir. Eu acho, todo mundo deveria ter um percentual, óbvio, em renda variável, mas vai depender do perfil. Mas sou conservador, então não tem. Ok. Mas deveria ter. Óbvio, competir no Brasil com juros reais de 6% é muito difícil. Mas você tem ações na bolsa com IPCA mais 10 e IPCA mais 12. Tem que estar uma diferença, senão não vale a pena investir. Mas deveria ter, sim, um percentual. E é sempre como a pessoa consegue dormir. Foi o que você citou. Sim. Ela consegue dormir se aquele ativo que ela tem, se aquele percentual cair, ela vai ficar tranquila? Se ela vai até aumentar, não tem problema nenhum. É muito quanto você se sente confortável. E outro dado interessante é, muitos investidores, quando eles investem, às vezes, em previdência, o fundo de previdência, se vai mal, eles não têm problema. Mas os outros, eles separam a carteira. Não, aqui previdência pode ir mal, porque daqui a 30 anos que eu vou usar. Não pode ir mal sempre. E os outros têm que ir bem. Então, tem que balancear. Eu acho que tem que utilizar a previdência também. Previdência até seguros como sucessório. Sim. Então, tem vários casos das pessoas não terem... Tem situações, até teve um caso nos Estados Unidos, real, onde o patriarca faleceu, ele era dono de um time de futebol americano e ele não... Você tem que pagar, né? O imposto de transmissão e lá é mais elevado. E eles não tinham liquidez, então tiveram que liquidar o time de futebol mais barato para poder ter. Então você tem vários pontos, seja seguro, seja a própria previdência, de acesso ao dinheiro de maneira mais rápida. Mas a construção do portfólio, primeiro, ela passa pela individualidade, passa pelos objetivos de curto, médio prazo, passa pela sucessão que você quer ter e seus objetivos. Você vai ter o objetivo de curto prazo, que é viajar, então, de repente, você vai ter um investimento maior em dólar. Você vai ter um investimento, meu filho quer estudar uma faculdade lá fora, também vai ter uma parte em dólar. Você vai dizer, eu tenho isso aqui para aposentar. Aí eu posso ter mais, de repente, renda variável nesse sentido. Mas é muito peculiar. O que eu não gosto é, qual o seu perfil? A pessoa depende do momento. Aí você fala, não depende do momento, né? Mas essa diversificação hoje está muito mais acessível comparado com uns anos atrás. Não, hoje você tem acesso a isso, até a private equity, até fundos de venture capital, que é aquela empresa que está começando de fato, que você não tinha no passado. No passado era a poupança, fundos de DI e um mercado engatinhando de renda variável, né, que você não tinha. Hoje. Agora, o Celso trouxe um ponto muito importante. Primeiro, a gente pensa que falta de dinheiro é só quem ganha pouco. Existe muita falta de dinheiro no topo da pirâmide. E quanto maior a tua renda, mais difícil é se aposentar. Você pega uma pessoa que vive com salário mínimo, se ele pagar INSS, ele está cuidando muito bem da sua aposentadoria. Você pega um médico que ganha 50 mil e ele só paga INSS mesmo que pelo topo, a situação dele é muito difícil. Agora, uma questão importante é a questão dos seguros, que é assustador como o brasileiro não tem um seguro, né? Um seguro de vida. Para quem tem dependente, vocês têm filhos, não é possível que a pessoa não tenha um seguro. Então a Elos lá está agora com esse seguro de risco, né? E que é muito importante que a pessoa contrate. Outro erro que aí nas redes sociais está extremamente poluído, isso as pessoas falando contra o INSS. É um erro. Pagar INSS é mandatório, porque imagina uma pessoa que tem um filho e que está contribuindo no seu plano de previdência por 3 anos, né? E se de repente ocorre, e ele não tem seguro, e ocorre um sinistro, o INSS está ali para garantir, ou se a pessoa fica inválida. Então, até um determinado limite, certo?
pagar INSS é muito importante. Eu vejo muitas pessoas falando contra isso. Então, não é que você vai deixar de pagar o INSS para pagar a Previdência. A Previdência, o nome já diz, complementar. Né? Então, ela tem que complementar. Agora, quanto mais você ganha, mais você precisa poupar, porque mais difícil vai ser para você poupar no futuro. E também muito importante é que as mulheres precisam entender que elas precisam de mais dinheiro do que os homens, porque elas vivem mais. Então, fazer um plano de previdência é mais importante, né? Para a mulher. Não é? E, infelizmente, ainda para algumas mulheres, tem mudado muito as gerações mais jovens, pelos alunos que eu tinha na universidade, mas que as mulheres entendam, as mulheres foram para o mercado de trabalho, as mulheres estão ganhando, estão conquistando lentamente até uma certa equidade, mas elas precisam também entender que elas precisam dominar o mundo dos investimentos. Sim. Fica então as lições para as mulheres: investir com disciplina e pedir para o marido contratar um seguro de vida também. Exatamente. Né? Elas são mais conservadoras, né, nos investimentos, né? Você tem na bolsa 25% são mulheres, 75% são homens, né? É interessante isso. Mas nos jovens isso não está mudando, sim, né? Sim. Felizmente, né? Eu acho que felizmente. É muito bom isso, conhecimento, interesse, assim vai, né? É isso aí, logo elas nos passam. E essa tendência de envelhecimento da população, como é que vocês veem previdência, investimento e seguros sendo combinados num horizonte aí de curto prazo, talvez médio prazo, de envelhecimento da população brasileira? Como é que vocês veem tendências de previdência e investimento? Bom, se a gente olhar para a pirâmide etária brasileira, as Nações Unidas eles consideram velhos a partir de 65 anos, né? Então, eu sou ainda um jovem mundial e um velho brasileiro. Mas enfim, se a gente pegar a população 65 mais, de hoje até 2050, ela vai mais do que dobrar. É assustador isso. No mundo ou no Brasil? No Brasil. O envelhecimento no Brasil vai ser dos mais assustadores. Nós vamos sair de 20 milhões para 50 milhões. É inacreditável isso. Né? E é aqui, 2050... Sim, 20 anos. 20 exatamente. Então, o envelhecimento da população brasileira é um dos mais acelerados no mundo. E, por outro lado, nós temos uma redução do número de filhos por mulher desde 2002. Portanto, já está entrando no mercado de trabalho uma geração que é menor. Todas as classes abaixo dos 35 anos tem menos pessoas no censo de 2022 do que 2010. Portanto, a população brasileira vai entrar por um processo muito acentuado de envelhecimento e de redução da população economicamente ativa. E nós, no Brasil, infelizmente, não temos uma capacidade de atrair imigrantes, como, por exemplo, uma economia americana, uma economia europeia. Então, isso são situações assustadoras, o que leva a gente a entender essa questão do limite da previdência social, que a tendência é de que caia o teto, certo? Os funcionários públicos, que às vezes se acham, eu estou super tranquilo, vai mexer. Entende? Não tem dinheiro para Infelizmente vai. Eu, como aposentado do serviço público, eu preciso me estar preparado para isso. Tem gente, não, mas isso é sagrado. Olha, talvez em 2030 entra um cara aqui um Milei, né? Que é possível, né? E que ele vem aqui a mudar isso de forma radical. Então a gente precisa se preparar para viver muito, não é? Para viver muito e para ter cada vez menos pessoas ativas trabalhando. Então, eu acho essa uma questão muito importante desta mudança do padrão. E aí vem talvez um dos grandes erros que eu vejo os brasileiros cometendo. Eu costumo dizer que é muito mais difícil você desaprender alguma coisa do que você aprender. E a minha geração, os baby boomers, nós aprendemos a investir em imóveis. E os baby boomers ganharam muito com imóveis. Por quê? Quando eu nasci, apenas 55% da população brasileira vivia na cidade.
E a metade das pessoas que viviam na cidade eram menores do que 20 anos. Então nós tínhamos 17 milhões de adultos vivendo em cidades. O que aconteceu a partir de lá? O número de adultos vivendo em cidade cresceu 800%. Então as cidades cresceram muito e o valor dos imóveis urbanos cresceu muito. E nós ganhamos dinheiro, as pessoas dos baby boomers. Então a gente acha que isso sempre vai acontecer. Agora a gente precisa entender que até 2100 nós vamos perder o equivalente à população do estado de São Paulo, sendo otimista, da população brasileira. Portanto, aquele empuxo, aquela correnteza a favor dos imóveis não vai acontecer. Então, essa concentração dos investimentos em imóveis, ela é danosa, especialmente para pessoas da terceira e quarta idade, porque o imóvel não tem uma boa liquidez. Então, é uma questão a ser reavaliada, né? O investimento em imóvel. O que vai provocar uma maior demanda, uma maior, talvez, emergência por mais conhecimento de educação financeira, porque o imóvel, que era a grande âncora do passado, que dava mais confiança, segurança para as pessoas, não é um outro momento, né? Dentro do período inflacionário, imóvel era uma coisa boa. Sim. Sabe, você tangível, compra, tanto que a gente acreditava que comprar carro era investimento. Sim. Claro, quando a moeda se desvalorizava 80% e o carro 3%, ele era, né? Então a gente precisa olhar para essa nova realidade que nos traz. E aí sair um pouco de imóveis, certo? E começar, então, até para a questão de sucessão, né? Que é bastante importante. O imóvel na sucessão, né, é complicado. A maior preocupação é que as pessoas às vezes esquecem, elas pensam o seguinte: ela tem filhos, elas vão envelhecendo e acham que os gastos no primeiro momento eles reduzem, porque seus filhos foram morar, não moram mais com você, saíram, você tem uma redução de gastos. Mas esquece, com saúde aumenta muito. Plano de saúde é exponencial o gasto. Eu já estou entrando numa faixa que o plano de saúde já está subindo muito. Eu vou fazer... ano que vem eu faço 50. Então, quer dizer, o gasto aumenta muito com o plano de saúde. É impressionante isso. Fora remédio, fora a sua vida, fora o viver mais, envelhecer bem também. Então, não só seguro, a parte de previdência complementar também. Isso, acho que o Jurandir mencionou, é muito importante, né? Que é o padrão. Quem tem um padrão de vida mais elevado, ele tem que economizar mais, porque quem não tem, você fala, não, mantém meu padrão, o INSS me suporta. Mas alguém que gasta, e isso pega muito médico, advogado, que tem às vezes um padrão de vida elevado, e quando ele parar vai pegar o teto, né? O teto hoje do INSS é o quê? 7 mil. 7 mil. Imagina, ele sai de 50 para 7. E para ele ter 7, ele tem que ter pago durante 30 anos no topo. E muitos médicos no começo não pagam. Não pagaram. Então, assim, é motivo, sim, de preocupação. Aí entra o planejamento. E aí agora você citou assim, as pessoas vão ter que ter mais educação financeira. Eu não sei, óbvio, tem que ter um conhecimento. Mas eu gosto muito de falar de cada um pouco no seu quadrado, que é o quê? Você tá doente, você vai visitar um médico, né? Eu não vou abrir o YouTube e vou dizer... Eu sei que tem gente que faz isso, tá? Abre o Google e pesquisa, né? Uma mancha no braço, aí dá um negócio. Fala, não, pelo amor de Deus, vai no médico, vai ver. Eu tô com câncer. Eu conheço várias pessoas assim, tá? Eu conheço várias pessoas próximas. Vão assistir, vão lembrar que eu falei isso. Vão dizer, é de mim que ele tá falando. Que olha no Google, tem uma pinta diferente. Aí, mesma coisa, tem um problema. Você vai procurar um advogado, um problema jurídico, você vai procurar um advogado. Não, vou tentar negociar isso aqui sozinho. O problema é de você perder e ser pior. E aí entra o lado do consultor, entra o lado da previdência, de falar com vocês. Cara, quem é um especialista aqui? Quem conhece isso? Porque a pessoa tem outras profissões, outras coisas para fazer e que não deveria se preocupar com aquilo. Tem que preocupar assim, eu vou só acompanhar. E aí, quando ela vai entendendo e ouvindo de vocês, olha, fizemos isso, olha o seu perfil, tá entregue aqui. Se o seu perfil é ter uma rentabilidade de IPCA mais X, olha aqui, foi entregue. Mas eu queria o meu vizinho. Sempre a grama do vizinho é mais verde, né? O meu vizinho ganhou isso. Ele investiu o quê? Não, ele tá investindo na cripto que gera. Eu falei, rapaz, pirâmide. Aí quando o vizinho perde, ele vai entender que não era aquilo, não era o perfil dele. Porque é sempre isso. A rentabilidade de alguém tá ganhando mais que você. Sim. Incomoda, a gente não sabe nem se é verdade. Eu ouço isso na academia do meu prédio, então tem um monte de gente. Eu ouvi isso. Eu falei, cara, isso é pirâmide. Tenta sacar o dinheiro. Não, tem que ficar lá 3 anos. Eu falei, pronto. Te arranjaram uma pirâmide, você tem que arranjar alguém para colocar o dinheiro lá. Mas é ouvir o especialista. Sim. E confiar nele.
E eu concordo, o Jurandir falou que tem muita gente que diz que é especialista no YouTube. E, pô, eu já vi recomendação de reserva de liquidez fundo imobiliário, isso virou Bem famoso. bem né? famoso. Como reserva de liquidez, fundo É. Fundo imobiliário. imobiliário, com volatilidade, como a pessoa precisando sacar a qualquer momento. Não é. É pensar que aquele dinheiro, como eu brinco que assim, reserva de liquidez não é investimento. Como assim não é investimento? Não, vai rentabilizar. Mas é um dinheiro que você vai calcular, dependendo da sua profissão, de 6 meses o que você ganha, ou 1 ano, dependendo da tua profissão, dependendo de se realocar e tudo mais. Ah, mas não vai render. Não, vai render. Só que não, olha, se você para, agora você começa a investir. Montou tua reserva dele, agora você começa a investir. Então as pessoas têm que entender algumas coisas como se fossem regras mesmo. Sim. É o hábito. E aí vai. Então, ainda tem essa dificuldade. Eu não digo assim, é óbvio que as pessoas precisam entender um pouco mais. Mas deixa para um especialista e só acompanha. Você confia? Você tem que confiar. Senão também, você não confia no médico? Você tem um advogado, você tem que confiar, senão você muda. A mesma coisa é o seu especialista em investimentos. Senão você muda, mas você confia, deixa ele trabalhar para você e se preocupa com outras coisas. Né? Vai viver. Um aconselhamento independente e buscar saber de onde o dinheiro, a remuneração está saindo, né? Sim, é isso. E Bruno, lá no investimento, como é que você vê essa questão de, em alguns momentos, né, como o Celso comentou, a gente tem momentos em que o mercado está mais conservador, e aí, será que o participante delas, ele está olhando, como é que é a tua percepção? Está olhando mais para momento ou está olhando mais, já tem uma consciência de olhar para a individualidade de cada um? Como é que você... A gente tem uma pluralidade muito grande ali de participantes, né? E aí os que são mais assíduos, que estão lá buscando, a gente até gosta que eles busquem a gente, porque a gente quer entender também qual é a cultura do participante. Então, isso que você citou do efeito comparação é muito grande até na Previdência. Gente, lá da equipe técnica, a gente fica se questionando, não, tá, mas por que ele tá tão preocupado com a cota hoje, sendo que, às vezes, o cara tem 45 anos, vai se aposentar daqui a 20? Calma, mas ele tá ali na cota porque ele tá preocupado com, às vezes, com uma parcela de um imóvel, por exemplo. O imóvel tem 1% da composição, é um imóvel que tá ali. E aí tem questão regulamentar sobre investimento ou desinvestimento em imóveis. Não, tem todo um portfólio. E aí a gente consolidou as carteiras, né? A gente já passou isso em outros episódios, mas é bom sempre trazer. A equipe de gestão, a gestão agora estratégica da Elos é a consolidação de carteiras. Então, o que a gente olhava 12, 13 fundos multimercados, a gente consolidou num FOF, delegamos a um gestor, que é o BNP Paribas, e ele faz esse monitoramento, ele faz uma muito melhor seleção do que a gente, de uma forma muito mais barata e eficiente. Então, a gente ganha pelo lado de custo e ganha pelo lado de eficiência das escolhas dos gestores e não perdendo a mão em cima desses gestores que estão sendo selecionados, que a gente continua monitorando. Só que, ao invés de fazer reunião com vários durante a semana, a gente vai fazer mais pontualmente, que sabe que é uma seleção melhor. Da mesma forma para renda variável no exterior. E no exterior, tem participante que questiona, pô, mas a Bolsa Americana, no nosso fundo exterior, não é somente de ações americanas. Ele tem fundo de impacto, ele tem fundo de equity, né, de ações, ele tem ações macro, então ele tem um outro indicador. Então não é somente ações americanas. Da mesma forma o FICFIA, que é o nosso do Itaú. Ele é um FOF numa outra estrutura, que a gente também olhava vários fundos, agora concentrando numa cota só. Mas enfim, para não passar sobre cada fundo aqui, essa estratégia de consolidação facilita para a gente, na forma de apuração de rentabilidade, de poder ter um qualitativo na hora de olhar cada gestor, mas também para o participante, que ele vai olhar cada produto, ele tem acesso ao CNPJ lá de cada fundo no site da Elos, ele pode olhar o que cada fundo está comprando, e aí ele tem um pouco mais de proximidade. E o interessante que a gente faz também é a gente quer ouvir do participante. Como é que pode melhorar? A gente grava o Elos Entre Nós, tenta trazer o gestor para trazer uma proximidade, trazer o corpo técnico para poder dar uma ampliação sobre educação financeira, planejamento financeiro, que seja. Mas também o flash de investimentos também, a gente gosta de ouvir o participante, porque a gente quer passar ao lado de educação financeira, simplificar o mercado financeiro, na medida possível. É um mercado muito complexo, tem várias nuances, mas também não adianta falar de uma forma muito técnica. Fala assim, olha, não, tudo bem, quer falar de renda variável, vamos falar de renda fixa, a gente observa. Mas, diretamente na pergunta a gente simplificou a gestão, a gente tem hoje uma carteira escalável, então a gente pode ter vários planos, a gente tem Futurize, enfim, vou falar basicamente do plano CD aqui, né? Em que você tem os 4 perfis de investimento e você tem o primeiro perfil, que é o protetor, ele compra somente renda fixa, mas aí, voltando também à pergunta do participante. O participante vai pensando, mas é só CDI? Não, o CDI é um benchmark, mas ali eu vou ter
um fundo caixa, que é predominantemente CDI, que ele roda 105, 103 do CDI. Vai ter uma renda fixa ativa, que ele vai operar mais livremente. O crédito privado. E agora ele vai ter também a entrada do IMAB, que é o último fundo que a gente aprovou. Então ele consegue navegar ali em 4 frentes de renda, só de renda fixa. Então não é puramente CDI, é um benchmark. Quando a gente vai para o multimercado, tem a estratégia de FOF, que aí ele já entra no segundo perfil que a gente tem, vai ser 90% renda fixa com 10% de multimercado. Então ele já consegue ali aceitar uma volatilidade. A gente está até pensando nos estudos atuais para ver se cabe ali um pouco de exterior para esse segundo perfil. Quando a gente vai para o terceiro perfil, que é o dinâmico, ele já compra todas as classes, todos esses fundos de renda fixa, o multimercado, renda variável e o exterior. Então ele tem uma gama completa, só que uma exposição um pouco menor ainda em renda variável, em torno de 10% e mais exterior, com 5%. E no último perfil, que é o visionário, ele tem uma exposição maior. Ele vai para 15% na renda variável e quase 10%, que é o limite de resolução que a gente tem para o exterior. Então, assim, é muita informação, mas a gente simplificou a gestão, a gente quer facilidade para o participante, a gente quer ouvir do participante como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais prática e ter essa sinergia entre os dois pontos, que é ouvir do participante também, para construir junto, né? Porque a ideia é construir junto. Exatamente. Esse ponto que o Bruno comentou é super legal, que a gente, na Elos, construímos perfis, tentando ao máximo comunicar o risco que ele estava tomando. Sim. E não necessariamente se o perfil é um conservador ou um agressivo, não, mas o que você quer em termos de futuro, né, dessa reserva que você está construindo aqui. E como a gente sabe que o aconselhamento é um mega desafio, né, no setor, o que a gente fez? A gente deixou perfis iguais, seja para plano instituído, que é onde pode colocar os familiares, seja para plano patrocinado, que é onde o empregador entra com ele. Por quê? Porque ele pode ser um aconselhamento para o familiar, né? Sim. Então ele tem os mesmos perfis, né, para todos os planos, para justamente ajudar também nesse fluxo de informação. Eu seria visionário. Não, cuidado, que aí o que vai ter de participante aí, o Celso falou visionário, eu vou nele. Mas eu sou mais propenso a risco. Exatamente. Eu acho que seria interessante, Rafael, explicar o que é um FOF, né? Porque é um conceito muito importante, né? Bruno, por favor, o Bruno que está conduzindo aí o... Tá, então sendo o mais simples possível, ele pega a estrutura de vários fundos e compra vários fundos dentro de uma casca só de fundo. Então, é um fundo de fundos. O FOF seria isso. E aí, por que isso melhora na eficiência de gestão? Porque ao invés de você pagar várias taxas de administração, você tem um acordo comercial com esses outros gestores em que você reduz o custo e ganha eficiência. Basicamente isso. É um fundo de fundos. Muito bom. Ou seja, empacota numa cota só. Ali fica numa cota só, fica mais fácil de gerir, mais fácil de comunicar. Eu não deixo de observar todos os fundos que tem ali, só que eu imagino, na carteira eu vou ter, sei lá, 60 linhas de fundos com várias coisas ali dentro. Não, eu vou ver menos, mas aí se eu quiser ver especificamente cada um, tá ali. Então o participante ele simplifica e quem tiver curiosidade, vai abrindo nas camadas. Essa questão da comunicação, do aconselhamento é um desafio diário, né? Hoje, lá na fundação, a gente teve um caso que a gente estava discutindo em que, poxa, um participante estava avaliando a opção de investimento na Elos ou numa outra opção fora, e ele estava propenso, né, na opção fora, e foram descobrir por quê. Era porque na simulação que foi feita para ele, colocaram IPCA mais 8. E a gente não faz isso, a gente não projeta para ninguém IPCA mais. Então o desafio que tem, inclusive na simulação, ter que ser honesto, né, com o que está querendo entregar. Né? E é importante essa fala, porque principalmente agora que a gente está fazendo onboarding com vários novos participantes, e tem muita comparação com os simuladores. Só que cada simulador ele tem uma premissa ali por trás, uma premissa de inflação, uma expectativa de juros reais. Então tem diferença, não são comparáveis os simuladores. Ali é só literalmente uma simulação. E a única certeza que a gente tem é que aquele valor não vai ser aquele. Porque o cenário vai mudar ao longo do tempo. Então a única certeza que a gente dá, não se atém àquele, mas vou me aposentar com 1 milhão e pouco. Não, calma, não vai ser esse valor. Ali é apenas uma simulação. Mas o que é importante, isso que você citou, é confiar, né, e acreditar o que ele quer ouvir, né, o investidor. Se ele quer ouvir que ele pode se aposentar e gastar mais do que o juros real que gera a diferença entre a aplicação e a inflação, ou de fato você chega para ele, você não pode gastar, vai gerar IPCA mais 8. Não, você não vai gerar IPCA mais 8. Não tem. Mas é o quê? E aí muitas vezes o viés dele, não, outra casa lá falou, sim, eu posso gastar 30 mil.
E vocês estão falando que ele pode gastar 20 mil. Não, mas não pode, porque senão o dinheiro vai acabar. Sim. Ele quer a verdade, né? Mesmo a sinceridade, ou ele quer o que ele quer ouvir. Não, ela falou que eu posso gastar, mas não pode, porque senão o dinheiro acaba. Então, aí de novo, entra a confiança. É igual o médico fala, você não tem nada, fica tranquilo. O cara tá com problema, do que eu não consigo falar pra ele que tá com problema. Outra é falar a verdade, não, cara. É que se você gastar isso por mês, o seu dinheiro vai acabar, não tem milagre. Ou você vai ter que correr mais risco, ou vai ter que voltar a trabalhar. Simples assim. Eu vi esses dias uma pessoa dizendo, porque se eu comprar um Tesouro IPCA, eu já vou ganhar 6%. Estava até um pouquinho mais, hoje até está subindo um pouquinho. Mas eu digo, bom, tudo bem, você ganha 6%, só que você vai pagar 15% de imposto de renda. E não são só 15%, porque você vai pagar 15% também pela variação do IPCA. Portanto, o valor que você vai pagar de imposto de renda é muito maior. Sim. E ainda você vai ter que pagar lá a custódia. Sim. Portanto, para você conseguir ganhar acima de 4% real ao ano, a longo prazo, de forma consistente, você é um herói. É desafiador. É desafiador, não é? E isso não é muito falado. E aqui nesse fórum que a gente fala mesmo, o 15% também é sobre IPCA. Sim, né? Então... Se IPCA tá 4, eu ganho prometido a 10, vai ser 1,5. Eu ganho Selic aqui e tal. Mas a Selic, quanto que tem de inflação lá dentro? Não é? Não corrigiu a inflação. Quanto que tem de imposto de renda? Então, essa observação que muitas vezes pessoas pouco éticas, né, fazem essas promessas assustadoras, né? E aí o cara diz, não, mas eu vou lá que lá eu ganho 8, mas quem que disse que ele ganhou tudo simulador? E se você não ganhar, ele te garante, ele vai colocar aqui uma garantia real para você que você vai ganhar 8? Não vai, então. Né? Então aí a importância dos parceiros confiáveis, né? E aí a gente falou em parceiros, né? Falamos também em confiança, e deixar o profissional também trabalhar. E tem aquela velha frase, né? Confie, mas verifique, né? O que vocês veem de boas práticas para que do lado aqui do participante ou do investidor possa acompanhar esse trabalho com calma, mas também ganhando sempre mais confiança? Quais são as boas práticas de acompanhar esse trabalho do consultor? Entra na parte aí de governança, diversificação com os investimentos. Qual é a relação que vocês têm com confiança dos seus consultores ou gestores, né? A proximidade. Eu gosto muito de falar, tinha um investidor estrangeiro, e aí ele investia, e aí 2 fundos que ele investia eram fundos de private equity, ou seja, fundos de empresas fechadas, norte-americanas, e o investidor falou que, olha, eu vou sacar, os 2 fundos não foram bem, só que um foi menos pior do que o outro. E ele estava sacando do fundo tinha sido menos pior. O que tinha sido pior ele estava deixando. E aí eu questionei ele, eu falei, por que você vai deixar no outro que foi pior e vai tirar do que foi menos pior? Ele falou, porque o menos pior, o gestor sumiu. Eu não consigo falar com ele. Então, pela prática de momento ruim, dele estar próximo, ele se afastou. E o que foi ruim, toda semana, eu nem pergunto mais, mas toda semana ele me explica, olha, aconteceu isso, a empresa assim, tal. Ó, você tinha, no momento, né, empresas fechadas, você tinha uma liquidez muito grande no mundo, e juros muito baixos, veio pandemia, e aí acabou inflacionando muitas empresas. E depois, os valores, o valor das empresas não era aquele, digamos assim, o valor real. E aí perdeu. Só que ele falou isso, transparência. Eu acho que a transparência é como é que é a remuneração, da onde vem a remuneração, como eu ganho. Pô, um produto ganha mais que o outro. Então, aquele não dá rebate, esse dá. Sim. Então, a transparência, e isso a CVM está tentando melhorar, né, tudo mais, mas é uma dificuldade, é como a pessoa é remunerada. Da onde vem a remuneração? Então, tá atrelado aqui. A gente estava discutindo isso. Os maiores fundos de renda fixa têm as maiores taxas, né, de tamanho, têm as maiores taxas de administração. Uhum. Peraí, por que não põe performance? Diminui a taxa de administração e gera performance. Porque aí o cara vai, agora eu vou ter que trabalhar mais para entregar performance, resultado, e sou medido por isso, meritocracia. Aí é muito isso. Qual é a transparência? Da onde vem minha remuneração? Meus parceiros, eu sou remunerado? Como eu sou remunerado? A tentar o máximo possível, abrir de taxa, como é que é feito isso e tal. Um produto que paga mais, sempre tem essa discussão, né? Poxa, se esse produto é bom, por que a taxa de comissão, quando é um produto comissionado, é tão alta? É estranho, né? Então, é igual, vou vender um carro que todo mundo quer, taxa de comissão deveria ser menor.
um carro que é muito difícil de vender, muito caro, a taxa de comissão deveria ser maior. A mesma coisa ali. É comissionado? Como é que é feito isso? Eu apliquei em muitos fundos que tem uma taxa muito alta. Para quem vai essa taxa? Vai para o meu parceiro como rebate? É beneficiado ou não? Não, ele não vai. Então, é motivo, sim, de preocupação. Então, ele olhar um pouco isso. Quanto eu pago taxa de administração, performance, para ele olhar o bolo e falar assim, não, é condizente com o mercado. Pô, é alta, mas gera muita performance. Ok, então faz sentido. Mas ele balancear um pouco isso. Transparência, eu acho que a ética, a transparência, eu acho que é fundamental nessa relação. E confiança e credibilidade é difícil de ganhar, né? Mas para perder é fácil, né? Então, para conquistar é difícil. E faz parte. Então, quando eu falo isso, olha, eu posso errar na recomendação do investimento. Mas eu não vou recomendar um produto que eu não concorde ou que eu não seja ético, tudo isso, não concorde com aquele produto. Você pode dizer, pô, mas você errou. Beleza, eu errei na recomendação. Todo mundo vai errar, acertar. Eu tenho que acertar mais que errar. Mas não recomendei um produto ruim ou que não tinha a ver com perfil, esse tipo de coisa. Ok, mas aí tem que jogar a transparência sempre. O fundo foi mal por conta disso. Isso não tem problema. Aconteceu. Aí o que você está fazendo para resolver? Estou fazendo isso. Por exemplo, lá dentro do FOF, né, que é fundo de fundo. Esse fundo não foi mal. Será que eu tenho que reavaliar? Quando eu tenho que reavaliar? Qual o prazo? Sim. Quanto tempo eu aguento? Não, conversei com o gestor, eu acho que dá para ficar mais um tempo. Não dá. Já o meu prazo é que eu não tenho mais tolerância. Troquei, mas explicar sempre com a maior transparência possível. Esse fundo está entrando um outro por conta disso. A gente acredita mais nessas boas práticas, isso. Inclusive, nós mudamos agora passamos a norma, né, ao longo desse ano, do ano passado, né, do monitoramento e a reavaliação desses gestores. Justamente para ser, normalmente, em previdência, um pouco mais passiva. A gente até fala que o relacionamento com as gestoras demora a acontecer, mas é sempre de longo prazo. Sim. Só que a gente tem que acompanhar a performance desse gestor e agora a gente tem um sistema de penalização, né? Então, se ele performar mal durante 2 anos, por exemplo, ele não bateu o benchmark, nem está naquele primeiro quartil que a gente estima, é resgate. E aí, ele tem que ser e performar mal 2 anos durante 2 anos, né, direto. A reavaliação é semestral. Então, no primeiro ano ele toma um saque de 10%, com 1 ano e meio ele toma 20%, depois é saque total. E aí a gente já monitora outros gestores. Então, a gente já vai ter provavelmente uma prateleira ali de gestores pré-aprovados. A gente observa muito o mercado. A gente não é porque selecionou tal gestor que ele está ali ad eterno. Não, a gente monitora o mercado, a gente acompanha, a gente vê o primeiro, o segundo quartil, que essa é a ideia. A gente não quer o cara que melhor performa em retorno, é o cara que tem a constância. Sim. É isso. Isso é interessante, e elogiar vocês. Vocês têm métrica, que é importante, que é uma regra, então isso é o mais importante. Não tem, qual é? Se performar mal, tá? O que é performar mal? Sim. Qual o prazo? Primeiro quartil, tudo isso. Porque, óbvio, não vou citar, mas eu falei com uma fundação não tem muito tempo, e ela falou, não olho performance, eu não olho retorno. Aí eu falei, opa, o que vocês olham? Não, eu só invisto em instituições com tamanho tal. Eu falei, você não está olhando... Beleza, tem uma regra, mas você não está olhando o melhor para o seu participante, né? Ele, sim, mas eu olho tamanho e ponto. Bom, é uma regra. Eu não concordo, mas... Mas é normal, mas é o normal. Se for olhar para a maioria, assim, já passei por várias fundações, assim, já conversei com pessoas do mercado, normalmente é uma gestão mais passiva. Assim, lógico, a Elos, eu acho que ela se posicionou muito bem nessa forma de criar métricas de acompanhamento, de cobrar os gestores. A gente, lógico, conversa com todo mundo. A gente não tem aquela restrição, a gente já fechou a casinha aqui, a gente tem essa cesta de gestores e vamos só olhar eles durante esse tempo. A gente olha eles e olha o mercado inteiro. Então a gente está sempre acompanhando, fazendo reuniões com todo o mercado. Então a gente consegue se atualizar. Não, mas isso é muito importante, por isso eu estou elogiando vocês, por ter isso. Então vocês se diferem em relação a eu nem sei se é grande parte, mas ouvindo isso até que eu conversei, sem citar nomes, me assustou, porque o que você tem que buscar? Aquilo que a gente falou, né? De transparência, de governança. Sim. O melhor para o seu participante. Então, se é o melhor para o seu participante, eu vou buscar aonde eu consigo gerar maior alfa, né? Ou seja, um maior retorno para o meu participante, independente se é a longo prazo. É isso que eu tenho que fazer. Então, você já tendo métricas, seguindo as métricas e tendo essa transparência, é fundamental. Parabéns para vocês. E a indústria tem evoluído bastante, né? Em governança, principalmente. É isso. Assim. Em governança é realmente... Isso é como o sujeito ir para uma cidade
que ele não conhece, em vez de ele buscar um restaurante bom, ele disse assim, eu vou para o maior, eu vou para o McDonald's, eu vou sempre me alimentar. Perfeito. Não é? Foi boa, né? É isso, né? Bom, a gente vai se aproximando do final, né, do nosso... E tem temas, eu tinha aqui perguntas que devem ficar para um próximo episódio sobre estresse financeiro, que também aparece na 7ª edição do Raio X, e também esse crescimento de bets. E aqui tentando trazer esses dois temas em um só, queria ouvir um pouquinho de vocês, um pouquinho sobre esse imediatismo que aparece também no estudo do brasileiro. É um comportamento que a gente, com educação financeira, a gente consegue resolver? É algo que está enraizado na cultura do brasileiro? Qual a opinião de vocês um pouquinho sobre esse imediatismo que apareceu no estudo e que é algo que a gente observa? Falamos aqui um pouquinho sobre isso e como que isso reflete no trabalho de vocês. Onde quer falar, começar essa? Bom, Eu falei muito. Não, o nome da minha empresa se chama Alento. Alento é acalanto, é cuidado, etc. Mas, na verdade, eu escolhi esse nome porque ela reflete a minha filosofia de investimentos, que é estar atento e agir lento. A pior coisa que pode ser, eu não invisto e esqueço. Opa, não, você tem que... É o que nós estávamos falando. Pô, qual é o fundo que está... Eu não posso esquecer, eu tenho que estar atento. Mas eu preciso agir lento. Uhum. Se eu quiser agir no ruído, a não ser que eu seja um trader. Imagina o cara que agiu no ruído, pô, segunda-feira o cara vendeu a carteira dele, né, apavorado. E esse cara que está olhando o tempo todo, ele vai ter um estresse absurdo, não é? Ele vai ter um estresse maluco, porque o mercado financeiro, ele é muito volátil e ele é bastante estressante para quem ocupa o dia a dia. Então, eu acho que as pessoas que não são profissionais do mercado financeiro, tome cuidado ao agir. Não é para você agir no pavor, né? Agora, estar sempre atento, né? É o que você falou, olha, eu vou olhar aqui a cada 3 meses, eu vou ver, eu vou fazer essa análise. Imagina se cada dia você ficasse olhando para cada cota de cada fundo. Esse fundo caiu 2% hoje, vou vender esse fundo. Não dá, né? E tem muitos investidores que infelizmente fazem isso, né? Estão sempre nessa agonia do dia a dia, nessa coisa. Eu acho que se você não é um profissional do mercado financeiro, se você olhar uma vez por mês a tua carteira, já é o suficiente. A gente pode dizer que o imediatismo ele está relacionado com a desconfiança? Também, né? E também com o excesso de informação. Né? O excesso de informação. Se você pensar, imagina um cara que todo dia ele vai na corretora de imóveis para perguntar para ele quanto que está valendo meu apartamento, quanto que está valendo meu apartamento. Né? Eu até num curso que eu dava, eu colocava lá que você tinha um edifício com 1 milhão de apartamentos e que tivesse o último negócio lá que aconteceu todo dia. O cara ia ficar doido. Puta, meu, subiu, desceu, não sei o quê. Então, essa ideia desse imediatismo, ela é muito negativa. O excesso de informação, a informação às vezes não bem qualificada. Quer dizer, para um sujeito que estava de férias, ou saiu nas férias curtas, sexta-feira está voltando hoje, e ele olha para o mercado financeiro, está tudo tranquilo. Mas no dia a dia? Segunda e terça ele ficou bem nervoso, não é? E o que adiantou isso para ele? Não é? Gera um estresse desnecessário, né? Então, gente, considerações finais. A gente falou aqui muito sobre confiança, longo prazo, hábitos dos investidores, estrutura de gestão de investimentos, alinhamento de incentivos. Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês também sobre as impressões que vocês tiveram desse podcast do nosso Celso. Não, achei ótimo, acho que é informação, o Jurandir até citou aqui, né, que eu acho que tem uma avalanche de informações, isso também atrapalha, né? Notícias negativas, elas que mais a mídia divulga mais, porque é o que mais prende a atenção do cérebro. Isso tem pesquisas também sobre isso, né? A notícia positiva, o positivo, você até falo para isso, comemorem sempre, porque tem algo positivo, comemora, porque você esquece. O negativo, aconteceu aquilo uma vez. Peraí, mas olha o positivo. E não olhar isso aí também. Não olhar todo dia. Paciência, resiliência, invista sempre. Mas, obviamente, aproveite a sua vida e delegue isso. Porque ficar olhando todo dia, Deus do céu, a pessoa não vai viver. É o famoso tô rico, tô pobre, né? Porque mercado é isso. Então, tô bem, não, vou sacar, não. Peraí. Então, pensar, não adianta dizer, pensar no longo prazo, é paciência. É chato, né, falar de investimento. É que a gente gosta, mas é chato. Então, as pessoas não precisam entender toda a sopa de letrinhas.
precisam delegar e ter paciência, sempre tendo bons investimentos. Isso eu ia falar, eu tinha um fundo que eu investia, e aí tem até um livro também que é legal, O Ruído e o Sinal. O que é ruído e o que é sinal? E aí, num primeiro momento, aquele fundo, eu fui conversar com o gestor, que eu confiava, eu estava há mais de 10 anos com ele. Pô, é ruído? Não, é ruído. Aí continuou ruim, ele insistindo em umas teses que eu discutia com ele. Cara, já virou sinal, é hora de sinal de eu sair, porque não faz sentido, já não é mais ruído. Ele insistindo em algumas teses que para mim já não faziam sentido e tudo mais, que eu tinha no passado. Então, faz parte disso. Acompanhar mensalmente também, não acho que tem que acompanhar no curto prazo, que senão é mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa. E delegue, a verdade é essa. Perfeito, diferenciar incerteza de risco, né? E algum conteúdo, algo que você falou sobre um livro... O Sinal e o Ruído, Psicologia Financeira, tem o próprio Poder do Hábito, tem vários livros. Você citou bastante do Daniel Kahneman, que é o... eu esqueci o nome do livro, que tem um lapisinho lá na capa. Rápido e Devagar. Adoro esse livro. É grande, mas adoro esse livro também. Tem vários livros. Se passar aqui, a gente vai falar um monte de tempo sobre livro, né? Mas o Jurandir com muito mais experiência que eu, mas já falar de vários livros que eu acho extremamente interessante. Mas eu acho que o hábito, e você citou bem, começa em casa, a gente educando, mostrando o valor do dinheiro, a importância de conquistar as coisas, a importância de trabalhar. Vai ganhar dinheiro, mas tem que trabalhar bastante para aquilo. Então, isso também é importante, saber lidar com dinheiro. A gente tem esse problema no Brasil que é um lado de não pode falar que fulano ficou rico, ficar rico é feio, é errado, e o cara investiu, trabalhou e conquistou. Então é lidar melhor com o dinheiro, da melhor maneira possível e investir. Não é errado, não é especular. É você investir, comprar ações de empresas e assim vai, receber dividendos, né? Alguns casos que você contou que são interessantes para o Jornal, tem um monte de casos, experiência interessante. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, foi muito bom, e eu acho que você falou aqui da psicologia financeira, o novo livro dele está muito interessante, o que nunca muda, né? Isso. Do Morgan Housel. Isso. Eu acho que realmente é um livro bastante interessante. Vou aproveitar para fazer aqui um merchan, né? Tem o meu podcast lá, Visão do Jurandir, também, que sai a cada 15 dias. Se quiserem acompanhar, claro. Interessante. Além do nosso podcast aqui, claro. Né? A Visão do Jurandir. A Visão do Jurandir no Spotify ou nas outras plataformas. Ótimo. O que é bom, a gente divulga para os nossos participantes com o maior prazer e honra. E para mim uma honra também ter participado e estou à disposição para voltar aqui, até porque eu adoro Florianópolis também. Tá convidado. Né? Carioca, mas adoro Florianópolis, parece o Rio, né? Muito bom. Bruno? Agradecer novamente o convite, assim, se tiver que deixar uma mensagem, seja para o nosso participante ou para o pessoal que está assistindo o podcast direto, tente buscar mais sobre previdência. A gente, como eu falei lá no início, a gente que está ali no dia a dia, a gente se assusta com os números, só 2% da população que investe em previdência. Quase 90% acredita que o INSS vai ser suficiente para a sua subsistência. Então, faça lá, a gente tem Futurize lá, mas na sua própria previdência, tenta ver plano instituído para a família mesmo, para os filhos, para fazer uma extensão não só para ele, que é importante sim, seja pelos benefícios fiscais, enfim, a gente está sempre à disposição para explicar mais. Se tiver que fazer uma indicação, eu até busquei o nome do autor que eu esqueci, que eu tô lendo agora, que é A Arte de Pensar Claramente, Rolf Dobelli, que ele meio que concatena todas as ideias de vieses comportamentais num livro só, e aí não passa só sobre finanças, ele passa vários vieses que no dia a dia a gente acaba não percebendo. Tá? Então a ideia é essa mesmo, e agradecer novamente a presença de todos. Muito bom. Eu queria agradecer, né? Aproveitar para agradecer a presença de vocês. Foi uma troca super legal aqui que a gente teve de ideias, de discussões. De fato, a gente sempre aprende, né, com as nossas experiências, e eu aprendi muito com vocês aqui. Gostaria de agradecer também aos ouvintes, né, que estão acompanhando os nossos canais. E convido para acompanhar a Elos no @elosprevidência e também no nosso site www.elos.org.br. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.